Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 2 primeiros meses de vida do Zion, porque ele já vai completar 3 meses dia 14, vai entrar pro terceiro mês, né, dia 14. Eu falei que eu ia gravar um vídeo pro primeiro mês e um vídeo pro segundo. Mas como eu tô sumida aqui e o tempo tá passando, eu resolvi gravar um vídeo sobre os 2 primeiros meses dele, né, do nascimento até agora, antes de completar 3 meses, até o final do segundo mês, né. Vou falar aí detalhes do que aconteceu, sobre o desenvolvimento dele e tudo mais. Vamos falar então sobre. Eu falo, gente. Não dá pra gravar, ele não deixa. Ele tava quietinho. Foi só começar. Pausa, né? Vamos pausar o vídeo aqui e daqui a pouco eu volto então. Até mais. Oi, gente. Providenciei um outro ambiente aqui. Eu acho que agora vai funcionar. Eu tô um pouco mais distante do quarto do Zion. Então aqui eu consigo falar um pouquinho mais alto. Então acho que o áudio não vai ficar tão baixo assim. Mas deixa eu até chegar mais perto. Eu fico cismada de poder acordar ele. A luz vai ficar oscilando, não tem jeito. Mas vamos lá, o que importa é o que eu tenho para falar para vocês, né? Eu vou começar então, gente, a falar sobre os primeiros 28 dias de vida do Zion, que é a fase RN dele. Lembrando a todos que eu tô aqui para falar sobre a minha experiência, tô aqui para falar sobre o desenvolvimento do meu filho. Algumas coisas podem sim acontecer na maioria dos bebês, mas não é regra. Cada bebê é um bebê diferente. Em cada casa, a situação pode acontecer de forma diferente do que aconteceu aqui na minha casa. Mas como eu disse, né, estou aqui para compartilhar a minha experiência, a minha vivência com vocês. E vamos lá. Bom, gente, como eu falei no vídeo anterior, a primeira noite do Zion, a primeira noite de vida do Zion foi assim, excelente. Não liguem se ficarem escutando um ronco, que o meu cachorro ronca pra caramba e veio aqui pra atrapalhar meu vídeo. Mas vamos lá. Na primeira noite do Zion, ele dormiu perfeitamente bem, gente. O dia que o Zion nasceu, na verdade, ele praticamente só dormiu. Ele não queria acordar nem pra mamar. Né? Eu falei pra vocês que eu pedi o pessoal do hospital pra dar fórmula pra ele, porque ele não queria mamar, ele só queria saber de dormir. E foi assim. Gente, ele acordou. Já volto. Vamos lá, gente. Eu acho que eu tava falando sobre a fase RN do Zion, né? Primeira noite, o bebê excepcionalmente tranquilo, dormiu praticamente o dia todo. Quando a gente chegou em casa, eu fui dar o primeiro banho dele. Ele não tomou banho no hospital, então o primeiro banho dele foi em casa. A gente chegou em casa por volta de umas 4, aproximadamente umas 4 horas. Dei banho nele, gente, e parece que assim, despertou o menino. Parece que ele percebeu que ele não tá mais no útero, sei lá. Gente, foi a mesma coisa que ligar um eletrodoméstico na tomada. A partir daí, o Zion virou outro bebê. Eu dei o banho nele, ele detestou o banho. A água tava bem morninha, tá? Tava na temperatura ok. Tava tudo certinho, gente. Mas o menino detestou o banho, ele odiou, chorou o banho inteiro. E depois do banho ele continuou chorando. E foi quase o resto da tarde chorando. E aquela madrugada foi uma das piores noites da minha vida com relação à privação de sono. Ele não dormiu, eu não dormi, meu marido não dormiu, nem o cachorro dormiu, pra vocês terem ideia. Foi tenso, ele chorava, chorava e chorava. E aí eu não sabia se era cólica, se era fome, se era fralda. Eu tentava de tudo, gente. Botava o menino no peito, abria a roupa do menino para ver se era a fralda, colocava ele de barriguinha para baixo para ver se aliviava. E, gente, eu fazia de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não dei remédio no primeiro dia. Um choro que não dá para consolar, sabe? Era um choro assim, agonizante. Deixava ele agoniado, eu agoniada, meu marido agoniado. A gente tava. Gente, nesse dia eu olhei pro meu marido olhou pra mim, acho que a gente pensou assim: o que que a gente tá fazendo? Que foi uma coisa de louco. Foi a pior noite, com certeza. Eu acho que essa foi a pior noite nossa com o Zaya. Porque foi a primeira noite sem ajuda, né? Não tinha enfermeira, não tinha médico, não tinha ninguém. Era eu, meu marido, o cachorro e o bebê. Pois é. Então essa noite foi uma noite muito tensa. Mas enfim, o dia amanheceu e seguimos, né? Meu marido estava de licença, eu também, né? Então a gente ficou em casa, recebemos muitas visitas nos 20 primeiros dias de vida do Zion. E, gente, eu não tava pondo o pé para fora de casa, era só dentro de casa. Aí o Zion teve as primeiras consultas, né, de puericultura. A gente ia de carro, eu fui no posto de saúde, que até então o Zion não tinha plano de saúde. Eu não ia fazer, inclusive, o plano de saúde para ele. A gente ia seguir com a puericultura somente pelo SUS mesmo.
A gente começou pelo SUS, né, fez a consulta de 5 dias, tomou as vacinas, né, que é a BCG e a hepatite B, fez o teste do pezinho, tudo isso, gente, a gente saiu de casa, ia pro posto de saúde, fazia o que tinha que fazer, voltava para casa. Era esse o nosso ritmo. Então, assim, reação de vacina, das primeiras vacinas ele não teve, chorou para tomar vacina, chorou para fazer o teste de pezinho, o coração da gente até dói. Mas foi ali no momento, depois passou. A BCG do Zion, ela não inflamou, né? Então não soltou pus nem nada. Hoje, com 3 meses, tá lá a marquinha no bracinho dele, lindinha. Mas graças a Deus não deu problema. Não foi uma coisa que eu precisei me preocupar. O que mais que eu posso falar pra vocês? Foi isso, gente. A fase RN do Zion, ela é resumida em choro. Ele chorou muito, ele foi um bebê muito choroso, principalmente à noite, de madrugada. E foi um pouco difícil fazer ele entender o que é noite e o que é dia. É o que eu falo, a importância da rotina, né? Eu não sabia esse negócio da rotina, eu só fui saber quando o Zion foi receber alta, que a pediatra do hospital, né, me falou, olha, você vai ter que ensinar para ele o que é dia e o que é noite. Então, quando for de dia, deixa ele na luz, né? Mantenha a casa iluminada, deixa a luz do sol entrar, sai com ele, nem que seja na calçada de casa, né? Para ir tomar um sol da manhã. E quando for à noite, o ritual da noite, tenta fazer no breu mesmo, né? Utiliza a luz vermelha, que ela é menos nociva, a questão da melatonina, né? E assim ele vai aprender que de dia é dia de a gente ficar acordado, tirar algumas sonecas. Quando for tirar soneca, não deixar o quarto no breu, mas deixar uma meia luz ali, porque a claridade também ela não deixa a gente relaxar, né? Dormir no claro incomoda, então apagar um pouco, né, a luz, deixar o quarto um pouco ermo, pouco, gente, bem pouco mesmo. Deixar assim uma quantidade suficiente para ele ficar relaxadinho, mas ainda assim sabendo que é dia. Né? Então, todas as sonecas do Zayan hoje, o quarto dele eu fecho a persiana, mas como a persiana não é blackout, o quarto ainda tem uma luminosidade, entendeu? Dá para enxergar tudo lá dentro, né, sem precisar acender uma luz, por exemplo. O quarto está iluminado, porém não a ponto de atrapalhar a soneca dele. E à noite, gente, luzes da casa totalmente apagadas. Eu uso a minha luminária na luz vermelha. E ainda assim eu acendo ela só para pegar alguma coisa, ou na hora dele abocanhar o peito, né, para ver se a pega tá correta, aí depois eu já apago. É assim, a luz fica totalmente apagada, totalmente no breu. E foi assim todos os dias, desde o primeiro dia de vida dele, aqui em casa, né, porque lá no hospital tava tudo cagado. Aí a médica falou, a gente chegou em casa, a gente colocou em prática tudo que ela ensinou. Banho, desde esse dia, no primeiro dia do Zayan, aqui em casa eu dei o banho à tarde, 4 horas, né? Aí, do segundo dia de vida, como é que é? Gente, é segundo dia de vida. No primeiro dia de vida dele ele já ganhou alta, né? Então eu fico assim confusa. Aí no segundo dia aqui em casa, já mudei o horário do banho. O banho ele toma por volta de 6h30 a no máximo 7 horas da noite. É assim desde o segundo dia, de lá até hoje, eu não mudei o horário. Então ele toma banho às 6h30 ou 7 horas da noite. E depois do banho, a gente vem pro quarto, o quarto totalmente escuro. Aí eu dou peito pra ele dorme e aí vai pro berço. Essa é a nossa rotina. Ele toma um banho só por dia, mas durante o período de calor mais intenso, que foi no verão, ele de vez em quando tomava uma duchinha de chuveiro, ou comigo ou com o pai dele, mas sem sabonete. Era só a água mesmo no corpo para refrescar. A água com sabonete é somente um banho no dia, que é o banho da noite, com a água assim mais quentinha para relaxar, né, para ficar assim mais ajudar, né, a deixar o bebê mais relaxado, e realmente funciona, viu, gente? Tem dias, hoje, né, que ele tá um pouquinho maior, tem dias que ele já sai do banho, eu vou colocar ele na cômoda do quarto dele para trocar a roupinha, ele já tá dormindo. E é uma benção quando isso acontece. Nossa, é muito bom. Então, na fase RN do Zion foi basicamente isso, gente. Choro, muito choro, foi difícil, nossa, eu ficava assim, meu Deus, eu não vou aguentar. E tinha gente que falava que isso durava 3 meses, que não sei o que, são 3 meses desse jeito. Eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não aguento 3 meses desse jeito, não. Porque, gente, eu não dormia. Eu não dormia. Foi assim. E chegou uma fase, eu ainda tava no meu puerpério, né? Chegou uma fase que eu chorava escondido, encostava na parede, sentava no chão e só via lágrimas escorrendo assim, do meu rosto, de tão exausta que eu estava. Peito doendo, nos primeiros dias meu peito doeu bastante por causa da pega, né? Não é que a pega estava errada, mas meu peito estava tão sensível, gente, mas tão sensível que toda hora tinha um bebê ali, sugando, eu não podia encostar, que doía. Nossa, foi tenso, gente, foi muito tenso. Então teve a questão da sensibilidade dos mamilos, foi complicado para mim. Foi a questão dos 10 primeiros dias dos pontos, né, da laceração, que foi difícil para me sentar, foi difícil para evacuar. O bebê chorando, gente, juntou tanta coisa que eu tava
caco nos primeiros dias. Eu vou falar assim que os 15 primeiros dias de vida do Zion, pra mim, foram os piores. Vou falar no quesito de dificuldade, gente. Não tem relação nenhuma ao meu filho. Sou completamente grata a Deus por ele, pela vida dele. Mas não foi fácil, foi muito tenso. Eu cheguei a questionar se teria sido uma boa ideia a gente ter arrumado filho agora. Porque quando estávamos só eu e ele, era tudo mais fácil, né? A gente não tinha um serzinho que dependesse tanto assim da gente, 100% assim da gente, né? Porque o meu cachorro depende da gente, mas ele tem uma certa independência, né? O Zaya não, o Zaya ele é 100% dependente da gente, então eu me questionei sim, mas foi por causa do desespero mesmo, que foi muito difícil. Mas passou, gente. Então, assim, o que eu tenho para falar, se você que está assistindo esse vídeo tá nessa fase, não se preocupe, que passa, viu? Passa. E, para piorar, o que eu posso te dizer é que você vai sentir saudade. Vai sentir saudade dessa época. Eu olho pro Zion hoje, eu fico olhando o tanto que ele tá diferente em pouco tempo, né? E algumas coisas que ele fazia nessa época que ele não faz mais, dá uma saudadezinha assim, gente. Nossa, mas ai, sei lá, não dá pra explicar. Não dá pra explicar, uma coisa assim surreal. Agora, já no primeiro mês de vida dele, gente, passando essa fase dos 28 dias, com um mês o Zion já sabia o que era dia e o que era noite. Principalmente a rotina da noite, gente. A rotina da noite, com um mês, já era supimpa, assim, ó. Eu dava o horário do banho, eu dava banho. Na maioria das vezes, ele já dormia ali, ele ficava tão relaxado que já dormia ali logo depois do banho. Não estava tendo dificuldade para pôr ele para dormir, não. Para colocar para dormir, não estava tendo dificuldade. Mas durante o primeiro mês dele, a maior dificuldade foi durante a duração das sonecas. Porque colocar ele para dormir não era um problema à noite, durante o dia era. E durante o dia e durante a noite, quando eu conseguia colocar para dormir, as sonecas eram curtas. À noite um pouco mais longas, mas ainda assim curtas, né? Durante o dia, gente, era tenso. Tinha dia que ele não dormia de jeito nenhum e ficava 5, 6 horas acordado, super irritado, chorando porque ele estava com sono. Ele era nítido que ele estava morto de sono, estava cansado, ele precisava da soneca, mas ele não conseguia dormir. Eu podia ninar, eu podia dar peito, eu podia fazer qualquer coisa. O menino não conseguia dormir. Eu não sei explicar o porquê, se isso é normal, não sei dizer para vocês, porque infelizmente tivemos um problema com relação à puricultura do Zion. Falei para vocês que ele estava fazendo o acompanhamento pelo SUS, só que no posto de saúde onde ele é atendido, começou a ter um surto de Covid, então a enfermeira me ligou, né, uma enfermeira lá do posto me ligou, me falou o que estava acontecendo e suspendeu a puericultura do Zion por tempo indeterminado. Então a gente não sabia quando que ia voltar a puericultura do Zion, por causa desse problema da Covid, e foi aí que a gente resolveu fazer o plano de saúde dele. Fizemos o plano de saúde e a carteirinha dele ainda não está pronta, porém ele já tem data de puericultura marcada com uma pediatra na rede particular, né? Pelo plano, na verdade. Só que a carteirinha ainda não chegou, mas vai ser uma consulta já com 3 meses, né? E aí sim eu vou saber como está o desenvolvimento dele, porque eu tô desde um mês sem fazer a puericultura do menino. Mas voltando a falar, gente, ele teve esse regresso grande no sono, ele estava tendo sonecas muito curtas, ficava extremamente irritado, e isso acabou atingindo o sono da noite, porque ele conseguia dormir, só que ele tinha vários despertares, ele despertava umas 8 vezes, 9 vezes à noite, chorando. Então, não era fome, não era cólica, era dificuldade para manter o sono, porque não tinha melatonina produzida o suficiente, né? Durante o dia, como ele ficou muito tempo sem dormir, ele teve um acúmulo de cortisol. E aí, à noite, na hora de dormir, tinha bastante cortisol ainda no organismo dele e pouca melatonina. E aí, ele não conseguia descansar. Foi assim por vários dias, durante o primeiro mês também, até eu persistir. Porque funcionava, gente, ele conseguia dormir se fosse no meu colo. Ai, tá ventando aqui. Ele conseguia tirar as sonecas se fosse no meu colo. Mas, gente, eu não conseguia ficar com ele no colo. Eu tinha coisas para fazer. Também não dava, era posição incômoda ficar com ele no colo o tempo todo, sabe? Tinha algumas sonecas, assim, que eu deixava ele dormir no meu colo, porque eu sabia que meu filho precisava dormir, e se não fosse no meu colo, ele não ia dormir. Mas eu tive que dar uma de doida e persistir. Foi difícil fazer esse treinamento, mas ainda bem que eu fiz, porque hoje ele dorme perfeitamente bem em qualquer berço, seja esse aqui do quarto ou o do quarto dele. Tanto que agora, com quase 3 meses, eu nem preciso mais niná-lo. Se ele já me der sinais de que está com sono, eu posso colocar ele acordado no berço. Mas vou falar mais pra frente disso aí. Com um mês, quando eu vi que ele estava tendo essa dificuldade maior, eu recorri à internet. Né? Já que eu não estava tendo consulta, eu recorri à internet. E eu vi, não vou me lembrar onde, uma dica para fazer o bebê acostumar com o berço. Porque era como se o berço tivesse espinho, gente. Eu colocava ele no berço, ou em qualquer lugar, no sofá, na cama, né, aqui na minha cama, em qualquer lugar que eu colocasse ele dormia no meu colo.
dormia no meu colo. E na hora que eu ia colocar ele em algum lugar pra dormir, continuar dormindo, ele acordava e chorava. Aí só dormia se fosse no meu colo. Então, eu vi um vídeo na internet falando assim que pro bebê acostumar com o berço, o certo é você ninar ele no colo e quando ele começar a dormir, quando você vê que ele tá começando a pegar no sono, sabe quando o olho tá pesado ali, mas ele ainda não tá dormindo? Essa é a hora de colocar no berço. E aí vai pôr no berço e vai continuar ninando no berço, dando tapinha no bumbum, cantando uma música de ninar, relaxando o bebê no berço. Se ele chorar, aí pega ele de volta no colo e repete o processo. Nina até ele começar a querer dormir, põe no berço de novo e vai fazendo esse processo, gente, até funcionar. Fiz isso, gente, demorou. Nossa, demorou. Chegou uma hora que eu falei assim, ai, eu vou fazer isso mais não. Porque tem que ter muita persistência, gente, porque não é fácil. É muito difícil, muito difícil. Mas eu fiz, fui fazendo, não dava certo, eu ia lá fazer de novo. Teve um dia que eu acho que eu fiquei 1 hora nesse processo. Acabou que o bebê ficou super irritado, né? E, enfim, acabou dormindo no meu colo, mas aí numa outra soneca eu tentei de novo, e fui tentando, até dar certo. Hoje funciona super bem. Hoje eu posso dizer pra vocês que sonecas pro Zaya não é problema mais. É, eu fiz esse processo, pegava ele, ninava ele. Quando ele começava a ficar com sono, eu ia lá, colocava ele no berço. Aí, ninava ele no berço até ele cair no sono. Foi assim que funcionou. Dormiu, saiu do quarto, fechava a porta. O ruído branco foi e é até hoje meu melhor amigo. Ajuda muito, muito mesmo a poder deixar sons externos não chegarem até ele. Porque, por exemplo, onde eu moro aqui, tem muito moleque que passa de moto, tem muito cachorro. Vocês já ouviram aí cachorro, galinha, papagaio, um monte de bicho que tem aqui perto de casa, uma barulhada danada. Então eu uso o ruído branco para poder. Como é que fala, gente? Abafa, né, esses sons externos, ele ouve o ruído que acaba acalmando ele. Então, o ruído branco é meu braço direito aqui. Não sei nem quando, se eu vou conseguir abrir mão dele um dia. Mas até hoje, desde quando o Zé nasceu, todos os dias, todas as sonecas, o ruído branco está presente. Então, é assim que eu faço. A partir daí, então, gente, todas as sonecas do Zion, durante o dia, ele tira no berço do quarto dele. E somente à noite, né, o sono noturno, ele dorme nesse berço aqui. Durante o dia, ele não dorme aqui, é lá no quarto dele. É até bom para ele acostumar com o berço dele, com o quarto dele, que é o ambiente que é dele, gente. Lá é tudo dele. É o ambiente onde ele vai ficar. Acredito que no final desse terceiro mês, no final do quarto mês, eu acho que ele já não vai estar mais dormindo aqui. Eu só vou esperar essa questão da mamada noturna não acontecer mais, né? Esperar ele conseguir ter uma noite inteira de sono sem despertar para poder ir pro quarto dele. Vou chegar nessa parte também. Continuando aqui, no primeiro mês, gente, o Zion, ele aprendeu novas habilidades, que são a questão do tummy time, né? A gente faz tummy time com o Zion desde sempre, desde o primeiro dia de vida dele. Então, com o primeiro mês, ele já teve uma progressão muito grande com relação à musculatura do pescocinho, né? Com o mês, ele já conseguia ficar com o pescocinho bem firme. O pessoal que pegava ele ficava bobo de ver. Falava assim, nossa, o pescocinho dele tá bem firme. Isso foi por causa do tummy time, eu tenho certeza. A gente faz tummy time todos os dias. Eu acho excelente esse exercício. O Zion é um bebê bem firme. Ele nem parece ter a idade que tem. Tem gente que acha que ele tem mais. Então, foi crucial o tummy time. A questão dos cartõezinhos, eu peguei um papel cartão e imprimi, entrei no Pinterest, peguei as imagens lá de contraste em preto e vermelho e branco, imprimi, recortei e usava, né? Hoje eu não uso mais, mas eu usei durante a fase RN, o primeiro mês do Zion, eu utilizei esses cartões de contraste, então tanto de barriga para cima quanto no tummy time de barriga para baixo, eu pegava o cartão, ia de um lado para o outro e ele ia acompanhando com os olhinhos, que ajudava na questão tanto ocular dele, como também o movimento do pescoço, né? Então, a gente fez o uso desses cartões durante o primeiro mês de vida do Zay. RN, primeiro mês, a nossa brincadeira era barriga para cima, tummy time e esses cartõezinhos para poder ajudar ele a movimentar o pescocinho e também acompanhar com os olhos. E música, gente. Música também, sempre coloquei música para o Zay escutar. Canto para ele, danço com ele, ele adora esse momento, ele é fascinado. A música ajuda muito a questão da audição e também a percepção, né, motora do bebê, eu acho que também dá uma desenvolvida, porque ao dançar com o bebê, você dança no ritmo da música, ele vai aprendendo a ter essa noção. Enfim, gente, só benefícios. Só benefícios. Ele adora que eu cante para ele. Eu não canto tão bem assim, mas ele adora que eu canto para ele. Eu canto para ele desde quando ele estava na minha barriga. Então, acho que isso remete a uns bons tempos dele lá, né, no forninho. E isso também ajudou bastante no desenvolvimento dele. E acho que durante o primeiro mês, o que eu tenho para falar dele é isso, gente.
Mãozinhas sempre fechadas, a mãozinha dele é fechada até hoje. Alguns momentos do dia eu pego ele de mãozinha aberta, mas ele ainda fica a maior parte do tempo com as mãozinhas fechadinhas assim, ó. Ele ainda não tem interesse em pegar as coisas. Isso geralmente com 3 meses já começa a pegar objetos, né? Mas ele vai para 3 meses já, ele tá com 2 e um tantão. Daqui a pouquinho, gente, semana que vem ou na outra, não sei, ele já completa 3 meses, mas ele ainda não se interessa em pegar objetos. O que mais que eu tenho pra falar? Eu tô pulando, né, as coisas, gente. Eu tô colocando o cavalo em frente à carroça. Eu ainda tô falando do primeiro mês e, de repente, eu tô falando de 2. Ai, ai. No primeiro mês dele, gente, foi isso. Deixa eu pegar a caderneta dele, que lá tá escrito bonitinho o que se deve esperar de uma criança de tantos meses. Eu acho que eu consigo lembrar e contar pra vocês melhor. Peraí, já tô voltando. Tô olhando aqui, gente, com 1 mês e meio, mais ou menos, o Zion começou a sorrir mais espontaneamente. A gente brincava com ele, né? De manhã eu sempre dou bom dia para ele numa entonação mais alegre, mais feliz, para ele saber que é dia, né? Mais bem-humorada. E aí ele sorria. Foi aí com 1 mês e meio, mais ou menos, que ele começou a sorrir para as coisas que a gente faz para ele. Que antes disso, ele sorria de uma forma não espontânea, né? Por exemplo, às vezes ele estava dormindo, estava num soninho pesadinho até, e de repente ele soltava um sorrisinho. Era assim a forma dele de sorrir. Agora, a partir de 1 mês e meio, até hoje, ele já consegue sorrir para você por coisas que você faz, né? Então, se eu uso uma voz mais aguda, ao falar com ele, ele já fica felizinho e solta um sorrisinho no rosto, aquele sorrisinho banguela que dá vontade de morder. Então, a partir de 1 mês e meio, ele começou a sorrir mais espontâneo. As mãozinhas começaram a abrir também espontaneamente a partir de 1 mês e meio. Só que ainda assim, mais tempo fechada do que aberta, mas começou a abrir com 1 mês e meio. Ele emitia os sons, aprendeu a emitir sons, grunhudos, né? Como é que é? Balbuciar alguns sons. Então, angu, ele começou a falar angu, faz outros sons, outros barulhos. Hoje, ele é muito falante, eu falo que ele é muito falante, porque principalmente de manhã, a gente, ao acordar, esse menino faz tanto barulho e fica fazendo aquela barulhada dele, e eu converso com ele como se eu estivesse entendendo o que ele está falando. Então, é tipo um diálogo muito louco, que ele fala e eu converso como se eu estivesse entendendo, entendeu? A gente vai conversando ali. Ele adora esse momento de conversação comigo e faz caras e bocas e fala como se eu realmente estivesse entendendo ele, entendeu? E fica satisfeito porque acha que eu tô entendendo. Mas é muito lindo de ver, gente. Eu adoro esse momento com ele, é muito bom. Então é isso, gente. Esse foi o desenvolvimento dele maior durante o primeiro mês, né? O pescocinho ficou bem mais firme. No tummy time ele consegue esticar mais os braços para poder ficar com o pescocinho mais elevado. As pernas dele também, que antes ficavam totalmente dobradinhas enquanto era RN, começou a esticar as perninhas também. Então, esse foi o desenvolvimento dele durante o primeiro mês. O sono dele melhorou bastante, principalmente depois que eu aprendi, né, a colocar ele para dormir no berço, né, a técnica que eu utilizei para poder ele começar a dormir nas superfícies. E, na verdade, eu nem testei em outra superfície, porque ele não dorme em outro lugar, a não ser que seja o berço dele ou o berço aqui do quarto. Ele só dorme nesses 2 lugares. Não foi necessário colocar ele para dormir em outra superfície, até hoje, né, pelo menos. Então, eu não sei se funciona em outro lugar, mas o berço funcionou, sim, perfeitamente. Ele sabe que o berço é o lugar dele dormir. Hoje, eu não preciso mais, isso foi a partir, né, de 1 mês e meio, 2 meses, não precisei mais niná-lo, é só ninar a ponto dele começar a ficar com os olhos mais pesados e já colocar no berço. Então, eu coloco ele no berço, ele ainda está acordado, porém não desperto, né? Ele está acordado com sono, bastante sono, e ali mesmo ele consegue pegar no sono sozinho, né? Ali mesmo ele já dorme. E o que eu posso falar também é que agora com 2 meses pra cá, né, de 2 meses em diante, as sonecas deles têm um horário certo até hoje, ainda não mudou. Então, a partir do segundo mês dele até hoje, tá sendo assim. Ele acorda, ele dorme por volta de 8 horas da manhã, ele tem uma soneca de 1 hora, basicamente 1 hora exata. Então, às 9 ele acorda, e aí ele fica 1 hora acordado. Então, nessa 1 hora é a hora que a gente tem para ele mamar, fazer as atividades dele, e aí ele começa a ficar com sono de novo. Se eu não colocá-lo antes, né? Se eu não perceber os sinais, não colocar ele para dormir, ele chora. Então, ele reclama comigo para me avisar que está com sono, entendeu? Aí, passada essa 1 hora, ele dorme mais 1 hora, então tá sendo assim: 1 hora acordado, 1 hora dormindo. 1 hora acordado, 1 hora dormindo. Táblida, você vai me falar que é 1 hora no prego? Não, gente, não é. Tem vezes que ele dorme 1 hora, fica 1 hora e meia acordado, 1 hora e 15 acordado. Mas no geral, assim, no geralzão mesmo, a maioria das vezes é 1 hora de soneca
e 1 hora de janela de sono, 1 hora que ele fica acordado. Tá sendo assim desde de quando ele completou 2 meses. Então, eu sei mais ou menos o horário que ele vai estar dormindo, o horário que ele vai estar acordado. E assim fica bem mais fácil para mim, para eu poder fazer as minhas coisas, né? E tá sendo assim. Agora, próximo ao 3º mês, vou falar para vocês aí, nessa última semana, né? Teve uma regressãozinha aí no sono. Ele tá com dificuldade para dormir. Então, assim, eu ponho ele para dormir no berço, ele dorme. Passa 5 minutos, ele acorda, chora. Aí eu vou lá, pego ele, né? Dou uma acalmada nele. Põe ele de novo no berço, acordado ainda. Ele dorme. Aí passa mais 5 minutos, ele chora de novo. Vou lá mais uma vez, acalmo ele. Eu faço isso pelo menos umas 3 vezes. A cada soneca, não em todas, não é em todas, mas tá sendo assim. Já tem 1 semana que ele tá com essa regressão de sono. O sono dele, algumas sonecas durante o dia, não estão durando mais 1 hora, estão durando cerca de 40 minutos, algumas meia hora só. Ele já acorda. Eu acredito que é salto de desenvolvimento que ele está passando, porque já vai entrar pro 3º mês, né? Eu acho que é salto de desenvolvimento, teve essa regressão do sono aí durante o dia, mas ainda tá ok, ele ainda consegue descansar, ainda consegue dormir, ele tá tendo só um pouquinho de dificuldade. E à noite também tá acontecendo isso na hora que eu vou pôr ele para dormir, né? Quando eu vou pôr ele para dormir, eu coloco ele, né, acordado no berço, aí ele dorme, e geralmente ele tava ficando de 4 a 5 horas direto, para poder mamar de novo, e aí eu trocava a fralda dele, e aí depois de 3 horas, 4 horas, ele acordava de novo, mamava de novo. Ele acordava, gente, a partir de 1 mês e meio. Ele estava acordando de 2 a 3 vezes no máximo, durante a madrugada, para poder mamar, trocar uma fralda, que eu troco fralda nele uma vez só, à noite, porque ele faz muito cocô. À noite é a hora que o intestino dele melhor funciona, para falar a verdade para vocês. Ele evacua muito bem durante a madrugada. E a partir de 1 mês e meio tava sendo assim. Só que agora teve uma regressãozinha, né? Tem 1 semana que houve essa regressão. Então eu ponho ele pra dormir, tava acontecendo igual a soneca, né? Ele dormia, passava 5 minutos, chorava. Chora ainda, né? Isso tá acontecendo. Chora, eu vou lá, acalmo ele. Mas geralmente na segunda vez já funciona, à noite, né? Ele chora uma vez só, então. Aí eu acalmo ele e ponho ele pra dormir. Aí essa soneca, primeira soneca dele, regrediu de 5,4 para 4,3. Então ele fica de 4 a 3 horas dormindo. Aí ele, né, reclama, chora, dá uma choradinha. Não é choro de lágrima, gente, é aquele choro pra chamar atenção, porque ele não sabe falar, ele sabe que se chorar eu vou ir atender, né? Então é a forma que ele usa pra me chamar. Então aí passa 3, 4 horas, ele mama. Aí, geralmente, nesse horário, eu aproveito e troco fralda, né? Enquanto ele tá mamando, eu vou apalpando a fralda pra ver como que ela tá. Se ela tiver muito cheia, eu já troco ela aí. Se ela não tiver muito cheia, eu vou trocar na próxima vez que eu for dar de mamar, que regrediu agora pra 2 horas, né? Antes era 3, 4 horas, aí agora, depois de 2 horas, no máximo 3, ele vai me chamar de novo pra mamar. Aí eu dou de mamar, coloco pra rotar, troco a fralda, se eu não tiver trocado no despertar anterior, né? E aí dorme de novo. E aí depois ele acorda por volta de 4, 5 horas da manhã, que aí já é a última, bem dizer, a última soneca dele, né? A última mamada noturna, na verdade. E aí depois ele acorda 6h30, 7 horas da manhã, que já é o dia, né? Eu não gosto de acordar 5 horas da manhã e fazer dessa última soneca noturna, não faço isso, porque se virar hábito, gente, eu vou virar um zumbi. Acordar 5 horas da manhã, pra mim, não dá. 6h30, eu até aceito. 6 horas, ainda aceito, mas 5 não. Então, eu faço ele dormir de novo. Ele tem mais dificuldade para dormir depois dessa soneca, então na maioria das vezes ele dorme no meu colo e fica, entendeu? Essa última soneca, como ela é a mais curta, dura por volta de 1h30, 1h30, no máximo 2 horas, ele dorme no meu colo. Então essa última soneca ele tira no meu colo e aí acorda, já é dia, eu abro a janela e começa o ritual diurno, né? Mas tá sendo assim, gente. Nesse segundo mês ele aprendeu a gargalhar, mas ele gargalhou pouquíssimas vezes até agora, né? Fui brincar com ele e ele sorriu, que ele sempre sorri, só que ele sorriu e gargalhou. Eu levei até um susto, ele tá começando a aprender a gargalhar. Ele libera muita saliva na boca, então aprendeu a fazer bolha com a saliva. Essa saliva sai desde 1 mês e meio da boca dele também, só que agora com quase 3, tem muita saliva, toda hora ele fica até babando mesmo. Foi minha porta que bateu, gente, eu fui ver se o Zay acordou, ainda não. Mas como eu estava dizendo, ele saliva tanto de babar, sabe? Fica babando, escorrendo salivinha do lado e tem que ficar limpando com a toalhinha. Mas não sei se... Gente fala que é dente, mas eu acho que tá muito cedo para nascer dente nele. Eu acredito que seja o fato da gente estar sempre salivando. Só que nós adultos
a gente sabe engolir ou cuspir, e bebê ainda não sabe fazer isso, então acho que é por isso que fica aquele monte de saliva na boca. Acho que não tem nada a ver com dente ainda. E também tá começando a parte da fase oral, né? Na minha caderneta da saúde, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu comprei a caderneta pro Zion, caderneta da saúde do SUS, que não tem mais disponível gratuitamente, né, pelo posto. E ela vem com um monte de informações aqui, e tem uma parte, que é a parte que assim, eu mais gostei, que é a parte que eu já estou preenchendo, que chama os marcos de desenvolvimento do nascimento aos 6 meses. Então aqui vem descrito o que o bebê deve estar fazendo, aqui está a idade, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí você vai marcando o que o seu bebê já está fazendo dentro, né, desse espaço aí. E aí aqui está falando que agora, com 3 meses, né, com 3 meses? Deixa eu ver aqui, gente. Com 3 meses. Ele já vai começar a levar objetos à boca. Então, eu acredito que essa parte da fase oral, né, levar as coisas à boca, deve estar bem próxima. Por isso que ele está salivando tanto. Que agora, perto dos 3, a produção de saliva dele, sei lá, a gente triplicou. É muita baba, muita baba. Então, acho que isso tem a ver. O Zion tem muita dificuldade de ir em outros colos, a não ser o meu e do pai dele. Ele ainda fica bem mais tempo comigo, né? Com o pai dele ele fica, mas ele aguenta menos tempo. E aí ele começa a chorar. Ele é um bebê bem impaciente, então assim, ele não gosta que fica com ele no colo sentado em um lugar. Você pode até pegar ele, sentar em um lugar, ele vai, se for um lugar que ele não conhece, então, aí é até melhor, porque ele vai observar esse ambiente, é um ambiente novo para ele, analisar, ver o que tem de diferente, e depois que ele já vê, depois que ele vê tudo que ele já viu, que começar a ficar entediado, aí vai começar a chorar, querendo que a pessoa que está com ele no colo comece a explorar outros ambientes, para ele conhecer novas coisas. Então, o Zion é um bebê impaciente e muito curioso. Aqui em casa, toda vez que eu tô com ele no colo, eu preciso me redobrar em fazer esse bebê ficar entretido com alguma coisa. Gente do céu, muito difícil, muito difícil. Eu peguei ele vendo televisão algumas vezes por descuido nosso, que a gente não quer telas, né? Mas acabou vendo televisão e fica hipnotizado, né, gente? Que a televisão é movimento, coisas diferentes o tempo todo, coisa nova para ele ver. Então ele ficava assim, hipnotizado vendo televisão. Então, assim, para fazer esse bebê manter a atenção em outras coisas, tem que ralar. Não é fácil, não. Vou falar para vocês, não é fácil. A única coisa que funciona é a natureza. Se eu levar ele, aqui em casa tem um terraço, que é aberto. Se eu levar ele no terraço, eu posso ficar o tempo que for no mesmo lugar no terraço, que ele não vai entediar. Porque tem gente passando, é carro passando, é passarinho voando. Sempre está em movimento a natureza. E ele adora ficar observando. Ele ama, gente. Então, assim, ele é um bebê que gosta de movimento, gosta de coisas novas, é curioso, adora observar e fica entediado com as mesmices, né? Com coisas que são repetitivas. Ele não curte, não. Então, eu já observei isso no meu filho. São essas características que eu tenho dele até então. Eu não sei quanto que ele tá pesando, não sei quanto que ele tá medindo, por falta de consultas, né? Mas em breve a gente vai ter uma consulta, se Deus quiser. Não vejo a hora. As vacinas dele estão todas em dias, agora com 3 meses ele toma mais uma. As vacinas de 2 meses ele tomou, teve reação sim, ficou com febre. Eu usei aqueles adesivos, tipo Chofebre, mas não é o Chofebre, é o outro, que eu esqueci o nome, que é da China. Comprei aquele, que ele é bem mais baratinho, né? Para colocar em cima do lugar onde foi aplicada a vacina, porque a região fica mais inchadinha, né, e tal. Super funcionou, a gente usou somente nas primeiras 8 horas. Eu precisei dar remédio para ele, paracetamol, no dia seguinte, de manhã, porque a febre dele não passou. E foi só, gente. Eu dei remédio ele uma vez só, depois a febre passou, né? A temperatura corporal dele voltou ao normal, e depois não elevou novamente. Então, assim, foi uma reação super tranquila. Confesso que eu estava tensa, estava preocupada com a reação da vacina, mas foi super tranquilo aqui. Zaya não ficou choroso, não ficou manhoso, não ficou irritado. Com relação ao humor dele, continuou tudo normal. Ele só teve a febre e a gente colocou os negocinhos nas perninhas para evitar de que doesse, né? Então, foi a aplicação local. A gente levou ele no posto, tomou a vacina, chegamos em casa. A primeira coisa que eu fiz foi colocar os adesivos, que inclusive já estavam na geladeira, né? O próprio. Lá na embalagem mesmo fala que se quiser pode deixar resfriando alguns momentos antes de usar. Então, eu coloquei na noite anterior, então tava bem geladinho. A gente usou aí, né? Também tive cuidado com relação às fezes, porque ele tomou a vacina do rotavírus. Para quem não sabe, a vacina, né, que é de gotinha na boca, é o vírus vivo. Então, para nós, né, na hora que a gente vai trocar fralda, ter contato com as fezes do bebê, pode acontecer de ter contato com esse vírus e causar uma diarreazinha, algum efeito colateral na gente. Então, eu tive cuidado durante as trocas. Não tive nada, meu marido também não teve nada. Foi super tranquilo por aqui. E acho que é isso, gente.
Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, não. Tô aqui pensando que a memória, né? Não fiz roteiro, não anotei nada, eu vim aqui com a cara e com a coragem pra conversar com vocês, pra não deixar vocês sem vídeo. Mas eu prometo que agora ele entrando no terceiro mês, eu vou anotar tudo bonitinho, vou fazer um roteirinho lindo, maravilhoso. O próximo vídeo vai ser um vídeo mais detalhado e vai ser um vídeo só do terceiro mês dele. Vai ter só o terceiro mês, né? Não vou falar da fase RN, nem do primeiro, nem do segundo, que já tá tudo nesse vídeo aqui. O próximo vídeo é só do terceiro mês. E aí depois eu vou seguir conforme eu falei. Eu vou juntar 4, 5, 6 meses em um vídeo só. 7, 8, 9 meses em outro vídeo. 10, 11, um ano em outro vídeo. Vai ser assim. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser ou dos 3 meses dele, ou dos itens que a gente usou. Eu acho que vai ser dos itens que a gente usou. Vou falar pra vocês o que eu usei do primeiro dia de vida do Zion até o dia que eu for gravar o vídeo. Que eu vou falar pra vocês com quanto tempo ele vai estar, né? Que eu não sei ainda. Usei pouca coisa, gente. Eu achei que eu ia ter usado mais, viu? Confesso pra vocês. Aí eu vou trazer aqui o que eu usei, como se teve alguma coisa que eu comprei, né, que não falei em vídeo, que foi útil, enfim. Vou trazer todas essas informações pra vocês. Mas vou encerrar o vídeo por aqui, porque já tá na hora do Zé acordar, provavelmente. Ele já deve estar acordado por causa da porta, né? Deve ter deixado o sono dele mais leve. Ele acorda, ele não chora, gente. Ele fica no berço acordado. Eu tenho que ficar verificando se ele já acordou. Tá muito bonzinho esse menino meu, tá um homenzinho, vê se pode. Ele só chora se ele tiver com fome, ou se a fralda estiver muito cheia e estiver incomodando ele. Mas se ele estiver de boa, ele acorda e fica lá olhando. O quarto dele tem os ursinhos, né, de pelúcia na parede, tem o quadrozinho com os bichinhos também, ele fica lá olhando. Ó, viaja, olhando lá as coisas do quarto dele. E isso demonstra tanto que os bebês, eles se desenvolvem rápido, né? Em outra época, eu choraria aos berros, aos prantos, mas agora ele tá bem mais tranquilinho, já tá um homenzinho já. E é isso, eu vou lá ver como que ele tá. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem e, gente, tenham fé que eu vou melhorar. Eu prometo que eu vou melhorar. Vou trazer vídeo com mais frequência, vou melhorar a questão da iluminação, já estou providenciando. A questão do áudio também, ele chorou agora. A questão do áudio também eu vou melhorar, então paciência comigo, gente, por favor, não me larguem. Eu peço pra vocês, não me deixem na mão. Aguardem que melhorias estão por vir nesse canal. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!